Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Levante a sua mão direita para o céu e diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Se existe um povo animado, é crente. O povo lá fora precisa de um baseado, de um copo de bebida para se alegrar, mas o cristão não. Só basta ter 2 ou 3, a presença dele desce e alegra o recinto. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui, para glorificar e exaltar aquele que vive e reina para todos sempre. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor presidente, louvar a Deus por cada presente nesta noite que vieram, no intuito e no propósito de adorar ao Senhor e agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui, o pastor ter lembrado de nós, e nós somos gratos a Deus, não merecedor, mas grato ao Senhor por esta rica oportunidade. Capítulo 4, versículo de número 31. Eu confesso aos irmãos que eu tinha uma palavra preparada para este momento, mas hoje, já à tardezinha, perto de nós estarmos aqui, Deus mudou tudo. E nós vamos trazer aquilo que Deus tem necessidade para falar com o seu povo. Os que acharam, digam amém. Amém. E digam todos em alto e bom som, assim comigo. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Aleluia! Sente glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Eu confesso, meus amados, que eu tinha preparado um momento, uma palavra da parte do Senhor para este momento oportuno, mas Deus, Ele fala conforme a nossa necessidade. E em meio a tantas palavras que ali eu estudava, olhava, mencionava, preparava, quando nós estávamos perto de vir para cá, Deus mudou todo o cenário. E Deus me inquietou e colocou esta palavra no meu coração. E hoje nós vamos falar sobre 3 segredos de uma igreja avivada. Diga comigo, 3 segredos de uma igreja avivada. Mas talvez você possa olhar para mim e dizer, mas o evento é um encontro de altares e talvez esta mensagem não seja tão pertinente, não seja tão oportuna. Mas eu quero dizer para você que não existe altar sem avivamento. Não existe altar sem a presença de Deus. E não existe avivamento sem altar. É por isso que nós estamos aqui, porque nós acreditamos que por intermédio do altar de Deus, por intermédio da minha vida, da sua vida, por intermédio deste lugar tão maravilhoso, por intermédio deste evento glorioso, o altar de Deus, ele foi erguido, e junto com o altar de Deus veio o avivamento, a alegria e o desejo de estar na presença de Deus, porque só tem fôlego de estar na presença de Deus durante 7 dias da semana quem é avivado, quem é alegre, quem é contente, quem não olha para os obstáculos, mas aqueles que diz, hoje eu vou, amanhã eu não vou, hoje eu posso ir, mas depois de amanhã eu não irei,
precisa de um avivamento na sua vida. Por quê? Porque o crente animado, ele não escolhe dia, ele não escolhe hora, ele não escolhe data, ele não escolhe mês, ele não escolhe ano para estar na presença de Deus. Ele diz, como Davi disse: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deixa eu ver se tem crente alegre nessa noite. Deixa eu ver se você está alegre. Deixa eu ver se você ainda tem fôlego para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Meus amados irmãos, nós sabemos de toda a trajetória de Jesus até chegar aos seus discípulos. Eram homens indoutos, homens que não tinham um diploma, a maioria deles muito leigo, mas homens cheios do poder de Deus, homens que sabiam a quem ele servia, homens que ele sabia que mesmo que o vento soprasse o contrário, Deus estaria com ele em qualquer situação da sua vida. Homens que não olharam para a luta, nem por aquilo que ainda estava por vir, mas eram homens cheios do poder de Deus. Uma certa feita, Jesus tem um encontro com eles e diz: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para estar com vocês todo dia, até a consumação dos séculos. E a Bíblia diz que em Atos 2, eles estavam reunidos em um mesmo lugar, ali orando, buscando a presença do Senhor durante 10 dias. Passaram-se os 10 dias, Jesus ao lado de Deus, intercedendo para enviar o Consolador. Deus decide derramar o seu Espírito sobre os seus discípulos. A partir dali, eles tiveram um avivamento poderoso em toda a trajetória da sua vida. Nada nem ninguém para um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Nada nem ninguém para uma igreja avivada. Meu amigo, olhe para mim, por favor. Você sabe muito bem que nós estamos sendo perseguidos muito mais do que há anos atrás. A igreja está sendo perseguida muito mais do que há muitos anos anterior. Nós sabemos que até hoje, para expulsar o mal, é falta de ética, dá processo. A igreja está sendo perseguida nos 4 cantos da terra, mas a igreja, ela nunca vai desanimar, porque em primeiro lugar, Jesus olhou para Pedro e disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Em segundo lugar, sabe por que a igreja não para? Porque ela é uma igreja avivada. Olhe para quem está ao seu lado. Veja se ele está feliz. Veja se ele tem um avivamento. Veja se ele é um cristão avivado. Veja se ele está alegre por estar na presença de Deus. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Pastor Cícero e presbítero Diego lá na igreja, nós estamos há 2 semanas, vai se completar segunda-feira, tendo cultos, ensinos, consagrações e orações. E as pessoas muitas das vezes vêm um dia, outro não. E eu fico às vezes olhando para a igreja, e eu disse uma certa feita: meus queridos
Preste bem atenção. Vocês que ficam medindo esforços para estar nos cultos, saiba de uma coisa: aqui nós temos os dias de culto, mas se você quiser ir morar no céu, lá não tem dia, lá é 24 horas por dia, adorando aquele que está assentado no trono. Se você veio adorar esse Deus, levante a sua mão para o céu, glorifique a Jesus. Três segredos de uma igreja avivada. Em primeiro lugar, uma igreja que é uma igreja avivada, ela precisa amar em primeiro lugar a oração. Diga comigo, oração. Não existe avivamento sem oração. Não existe cristão avivado sem oração. Quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai já na igreja, buscando ao Senhor junto com a minha família, e ele, quando largava da usina, ele vinha às pressas. Dia de terça-feira era culto de oração. Os irmãos dobravam os joelhos de 6:30 da tarde até 7:30 da noite. Esses cultos naquela época, lembro-me como se fosse hoje, eram os melhores cultos, que eram muitos e muitos frequentados pelos cristãos. Aquela época, meu irmão, o povo tinha sede de Deus, buscavam a presença de Deus. As pessoas tinham necessidade de estar na presença do Senhor. Meu pai pegava na minha mão e saía puxando, correndo rápido, e ele dizia: meu filho, ande, porque se a gente não chegar cedo, a gente vai ficar em pé. Eu dizia: pai, o culto começa às 7:30, é 6:35. Ele disse: então nós vai ficar de pé se a gente não chegar cedo. 15 para as 7 a gente chegava na igreja. A igreja Pastor Cícero já estava abarrotada de gente. Não era cadeiras como essa, era bancos, e ninguém ficava com a Bíblia do lado, não. Tinha que ficar com o senhor, com a Bíblia na perna, para dar lugar para outra pessoa sentar. Mas deixa eu te dizer um segredo: na rua que dava acesso à igreja, da esquina da rua, a gente ouvia os irmãos dizendo: ouve a minha oração. Meu pai dizia: olha, meu filho, já começou, eu já estou sentindo a presença de Deus daqui. Vamos andar, vamos caminhar. Jesus está ouvindo a nossa oração. A gente chegava, os cristãos gostavam de orar. Tinha umas irmãs simples, vestidinho de chita, sandália de uma cor e de outra, mas eram as irmãs que muitas delas só diziam assim: eu vou orar, não se preocupe, Deus vai abrir a porta. Não durava uma semana, Deus escancarava as portas para os irmãos. Os cristãos gostavam de buscar a presença de Deus, tinham sede. Círculo de oração era abarrotado de gente. E deixa eu te dizer uma coisa: essa fase foi uma das piores fases em que eu passei junto com a minha família. Eu sempre conto isso lá em União. Nós passamos uma necessidade terrível, passamos uma fome terrível de comer farinha com sal e dormir à noite, comer farinha com açúcar e continuar dando glória a Deus. Uma certa feita, meu pai estava largando do serviço e ele disse: meu filho, tome banho para a gente ir para a igreja. E eu olhei para a escassez da minha casa. Por quê? Porque minha mãe teve 16 irmãos. Não tinha televisão, infelizmente. 16 negão deste tamanho. Televisão era escasso naquela época. Só tinha quem tinha dinheiro.
16 bocas para comer de manhã, de tarde e de noite. O alimento era escasso. Meus irmãos, muito jovem, e meu pai chegava, tomava banho, colocava um copo d'água na boca e dizia: vamos para a igreja. E eu tive a ousadia, Diego, de perguntar a ele no trajeto. Eu disse: pai, será que vale a pena servir a Deus com toda essa necessidade que a gente vem passando? Ele, pegado na minha mão, olhou para mim e disse: meu filho, aprenda uma coisa: a gente não adora a Deus por aquilo que Ele dá, nós adoramos a Deus por aquilo que Ele dá. Hoje nós não temos, mas o Deus que nós servimos é Jeová Jireh. Ele é provedor, acredite. Ele diz: talvez eu não alcance, mas tudo que você está plantando hoje, você vai colher no amanhã. Tudo que você está passando hoje, essa luta, essa prova, essa adversidade, não vai durar para sempre. Fique na posição, porque lá na frente Deus vai honrar o teu sacrifício. Era luta, era provação, era uma adversidade terrível. Quantas vezes não vi meu pai pegar o prato de comida e dizer: dê para eles, eu suporto a fome. Minha mãe dizer: não, você vai trabalhar, tem que comer. E manter a chama acesa, manter a fé convicta. E o que é isso? Isso é avivamento. Ninguém deixava de orar. 4 da manhã a minha mãe estava de joelho. 4h30, 5 horas ela levantava, preparava o que tinha que preparar, fazia as atividades, mas toda meio-dia ela lembrava de dobrar o joelho e buscar a presença de Deus de novo, dizendo: Deus, muda a história da nossa família. E Deus, Ele ouve a oração. Um cristão que é avivado, ele não quer saber o que ele está enfrentando no seu dia a dia. Ele olha para a luta, Clarice, olha para a dificuldade, para as adversidades, e ele diz: maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Ah, meu amado, Deus tem o controle da situação, Deus tem o controle de tudo. Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo, se Ele está provando a você, se você está vivendo o vento contrário, adversidade, tempestade, continue orando, continue buscando, porque o Deus Todo-Poderoso vai mudar a história da tua vida, da tua casa, da tua família. Creia, Ele ainda é Deus para mudar. Eu tenho saudade, porque a igreja andava de joelho. Uma certa feita, o pastor Renato parou o carro na frente da igreja, e ele não servia a Deus, e ele perguntou: o que é que traz tanta alegria para vocês? Vocês não têm o que comer, vocês não têm o que calçar, vocês não têm uma roupa boa para vestir, mas vocês chegam neste lugar, vocês enchem de glória, de aleluia. Parece que vocês são as pessoas mais ricas desta terra. E uma senhorinha bem pequenininha olhou para ele e disse: nem ouro nem prata nós temos, mas o que nós temos nós podemos te dar. Nós servimos a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele tem nos dado, ou com roupa boa, ou com roupa ruim. Ele é glorificado naquele lugar. Quer saber o segredo? Dar um passo para Ele, Ele pode mudar a tua situação. O crente que ora, meu irmão, ele enfrenta as adversidades de cabeça erguida.
Lembra de Daniel? Que inventaram o edito para que eles não buscassem a Deus durante 30 dias. Mas ele não estava preocupado com o que os homens e o rei criaram. Simplesmente dobravam os seus joelhos durante os 3 horários para buscar ao Senhor. E ele era um homem ocupado, não era um desocupado. Era um homem que tomava conta de província, mas ele ainda arranjava tempo para buscar ao Senhor em oração. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. A oração que ele fizera não impediu que ele fosse para a cova do leão, mas a oração que ele fez Deus descer do céu e fechar a boca do leão para não devorar o seu servo. Deus está colocando você na prova, mas por intermédio da tua oração Ele vai mudar a sentença, Ele vai mudar a história. Se você é um homem ou uma mulher que ainda não praticou a oração constantemente, hoje saia daqui com a mente de Cristo e seja um homem e uma mulher de oração. Por quê? Porque a oração vai trazer avivamento para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Não importa o tempo, se é oportuno ou não, o que importa é que a igreja precisa orar. A igreja precisa praticar isso. A igreja precisa ter sede de Deus. Precisamos voltar a 20, 30 anos atrás, onde a igreja dependia exclusivamente de Deus. Mas hoje, quando nós encontramos alguns cristãos, convidamos eles para orar, a resposta é: não tem tempo. Mas o apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. Como é que eu oro? Não importa. Ora deitado, ora sentado, ora em pé, ora de joelho. Não importa a maneira que você está orando, o importante é falar com Deus. O importante é levar a tua voz até o trono do céu. Ele vai inclinar o ouvido para ouvir o nosso clamor. Mas se você é um homem ou uma mulher avivada, precisa da prática da oração. Aleluia. Em segundo lugar, uma igreja avivada, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Existem 2 posições que necessitamos aprender: entre ser cheio do Espírito Santo e ter uma vida com o Espírito Santo. Quando eu chegava na igreja, as irmãs que amarravam o cabelo assim, cocó desse tamanho, as irmãs rodopiavam, cheia do Espírito. E eu ficava pasmo. Eu dizia: mãe, eu queria ser igual a essas irmãs, eu queria ser igual a esses irmãos, são cheios do Espírito Santo. Mas quando eu criei maturidade espiritual, eu entendi, pastor Cícero, que uma vida cheia do Espírito Santo não está somente em pulos e gritos. Não se identifica um cristão cheio do Espírito Santo porque ele pula, porque ele rodopeia. Não. Como identificar um homem cheio do Espírito Santo? Se identifica quando ele tem um dia a dia com Deus. Como assim? Se ele ora em casa, se ele lê a Bíblia, se ele tem momentos de consagração, se ele tem momento entre ele e Deus ali às sós, dentro da sua parentela, isso significa ser um homem cheio do Espírito. Por mais que aquelas mulheres pulavam, rodopiavam, sapateavam, profetizavam, e muitos se enganavam pelo fato delas profetizarem, pularem, rodopiarem, os homens do mesmo jeito.
mas aquilo não significava que eles eram homens cheios do Espírito Santo. O pastor daquela igreja, se você visse ele, você não dava R$1, dessa grossurinha, desse tamanho. Quando ele chegava na igreja, ninguém nem identificava que ele era o pastor, mas ele era um homem cheio do Espírito. Não se batia, Clarice, na casa dele, para a esposa dele dizer: espere aí, ele está conversando com Deus, ele está orando, ele está em audiência com Deus. Ela dizia assim: depois ele vem falar com vocês. Eu digo: meu Deus, esse homem não vive mais, só vive orando. Uma certa feita, um culto, uma senhora de 75 anos entrou na igreja, possessa de demônio, e ela pegava as bancas e jogava para cima, como se estivesse pegando essa toalha, na maior facilidade. Aquele pastor sentado, olhando para aquela cena e rindo. Os obreiros tentaram conter, ela fez isso, Diego. Os obreiros caíram sentados, uma força tremenda. Eu, desse tamanho, com as perninhas secas, tremendo de medo. Ela quebrou umas 2 ou 3 bancas naquele dia. O pastor disse: solte! Eles soltaram. Em nome de Jesus, senta aqui. Já vem a mulher, toda dura. Senta aí. A mulher sentou endemoniada. Eles: fica aí. Você vai assistir o culto todinho. Só vai embora depois do término da última oração. E a mulher endemoniada ficou lá. Fizeram o culto, uma bênção. Deus desceu na casa e a mulher lá. Na conclusão do culto, pastor, vamos ficar de pé, irmão. Vamos agradecer a Deus por esta bênção que foi hoje. E quando ele estava fazendo a oração final, que ele foi dar a bênção apostólica, ele disse: irmão, me desculpe, tem um intruso em nosso meio que precisa ir embora. Eu já estava esquecendo. Tragam essa mulher aqui. Os obreiros levaram. Ele pegou o lenço, olhou para aquela mulher endemoniada, e ele disse: em nome de Jesus, quando esse lenço cair na tua cabeça, Satanás, vai embora desta vida. E ele jogou o lenço. A mulher regalou os olhos e disse: onde é que eu estou? Ele disse: está na igreja. Quer Jesus? Ela disse: eu quero. Se converteu, dormiu no Senhor, mas serviu a Deus até o último dia da sua vida. Crente cheio do Espírito Santo não tem medo da cara feia de Satanás, não tem medo do diabo, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está lá fora. Crente cheio do Espírito Santo, ele vive a palavra que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônio, pisarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Estes sinais estão com você. Estes sinais estão com a igreja. Estes sinais estão na casa do Deus Todo-Poderoso, e o Senhor está disposto a dar para mim e para você esta autoridade por intermédio do Espírito Santo de Deus. Levante a sua mão para o céu, porque eu vou profetizar nesta noite. A partir de hoje, a igreja, oh meu querido, Assembleia de Deus, vida e fé, será uma igreja cheia, 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 cheia do Espírito. Seja cheio, não importa a tua idade, seja cheio do Espírito.
Não importa a tua escolaridade, se tu tem diploma ou não. Não importa se tu sabe falar ou não. Não importa se tu sabe cantar ou pregar ou não. O importante é que você precisa almejar ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Ninguém para uma igreja cheia. Eles fazem edito, eles fazem lei, podem fazer o que quiser, mas a igreja, ela não vai parar. Por quê? Porque ela é cheia, 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 cheia do Espírito Santo de Deus. Se você acredita, levante a mão para o céu e dê glória a Deus. Oramandarabassuribica, oramandebiaço, oriandarabachanderebacanta, oriandarabassuidecanta. Oh, aleluia. A igreja precisa ser cheia. A igreja precisa almejar ser cheia do Espírito Santo. Estão violando a palavra de Deus. Estão trazendo ouro, estão trazendo a prata, estão trazendo bronze para dentro da igreja. Mas o Senhor não quer uma igreja rica. O Senhor não quer uma igreja fortunada. Deus não quer uma igreja que possui bens. Deus, Ele quer uma igreja cheia do Espírito Santo. Ser cheio é o teu dia a dia com Deus, o teu comportamento dentro e fora da casa do Senhor. O teu comportamento com Deus é quem vai identificar se você é cheio do Espírito Santo. Como o tempo já foi embora, terceiro e último lugar, uma igreja avivada, ela ama a palavra de Deus. Ela ama a palavra da verdade. Ela ama a palavra de salvação. Aleluia. Hoje está terrível. As pessoas, nada contra, baixam a Bíblia no celular para não andar mais com a Bíblia. Hoje estão colocando a igreja toda de preto, porque assim chama a atenção. Um colega meu disse: olha, coloca pisca-pisca lá na igreja, pinta ela de preto, e na hora do louvor tu apaga a luz, deixa os pisca-pisca, a luz neon piscar, tu vai ver a igreja, vai abarrotar de gente. Eu disse: ô meu amigo, aqui nós somos crentes, nós somos crentes de 20 anos atrás. Jesus nunca precisou de amuleto para fazer a igreja dele ser cheia do Espírito. Ele só precisou da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra. Ela transforma, ela restaura, ela edifica, ela consola. A palavra de Deus. Fique de pé glorificando. Oh, meu querido, eu tenho 5 minutos para nós adorar o Senhor e mostrar para o inferno que a igreja é cheia, 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 cheia do Espírito Santo. Feche os seus olhos aí. Feche os teus olhos aí. Levante as suas mãos. Se Deus está nesta palavra, Ele vai provar que está. Se foi Ele que me deu esta mensagem, Ele vai sacudir este lugar.
Oh, aleluia. Feche os seus olhos agora. Se desprenda de tudo. O Espírito da verdade que esteve aqui durante todos esses anos, que está aqui nesta noite, que estará aqui na noite de amanhã, ele vai descer neste lugar e vai encher a nossa vida com o seu poder. Abre a tua boca e glorifica. Abre a tua boca e glorifica. Abre a tua boca e glorifica. Abre a tua boca, porque o Espírito já começou a passear. Passeia, 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 passeia. Seja tocado, 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 tocado. Feche os seus olhos agora. Receba, receba, receba a presença